Minha Casa TV. Boa noite. Bom dia. Ou quem sabe, boa madrugada também. Estamos aqui no Minha Casa TV, uma proposta de conversar com você, falar algumas coisas a respeito da vida, coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, enfim, muitas coisas legais que a gente vai poder conversar aqui hoje. E tem muita coisa, quer dizer, muita coisa. Alguns assuntos importantes, nós vamos falar a respeito do livro, que é o Made in Japan, o livro do Akio Morita, um livro que você pode adquirir em qualquer loja de sebo, né? Essas lojas que vendem livros antigos que saíram de circulação, não estão mais em edição, e eu vou falar a respeito desse Made in Japan, que é um livro muito bacana. Também tem um assunto sobre as cavernas de Qumran. O que acharam nas cavernas de Qumran? Os manuscritos do Mar Morto. Então você vai ver como que eles estão tratando os manuscritos do Mar Morto. Também um vídeo testemunhando sobre a igreja simples e igreja orgânica. O que será a igreja orgânica e a igreja simples? Ou, como alguns gostam de dizer, reunidos em nome de Cristo. Então são essas questões que nós vamos começar a falar a partir de agora, aqui no Minha Casa TV. Minha Casa TV. Muito bem, então, Minha Casa TV, fazendo essa transmissão experimental. Quero que você esteja muito bem. Quem está falando aqui é João Ruth e você está convidado a viajar comigo um pouco a respeito dessas histórias que acontecem ao redor do mundo. Cheguei! Muito bem, cheguei. E, para começar, nós vamos falar, sabe, a respeito do quê? De um livro que eu estou lendo e já li duas vezes esse livro, uma história muito legal que é esse aqui, ó. Olha só, Akio Morita e a Sony. Esse livro aqui já não tem mais, né? Não tem edição, pelo menos esse aqui eu encontrei numa livraria sebo. Então, uma história muito legal, um livro bem... tem muitas páginas, né? São aqui 334 páginas, onde você vai poder conhecer a história do Akio Morita. O Akio Morita foi um dos fundadores da Sony, ele com outro amigo também. Você vai conhecer um pouquinho dessa história hoje, aqui no Entra na Minha Casa. Mas antes de conhecer a história do Akio Morita, que tal se a gente desse uma passadinha no assunto que está acontecendo aí em várias partes, não é, do mundo, do Brasil, que é a igreja orgânica. Não é? O que seria a igreja orgânica, a igreja simples, pessoas se reunindo em nome de Cristo? O que é isso? Então aqui no Minha Casa TV você vai acompanhar um pouco essa história. Vamos ver se eu acerto aqui. Há uma grande mudança acontecendo no panorama da igreja.
Estamos saindo do ordenado para o ordinário comum, onde Deus ordena e o comum faz a sua obra e é mais glorificado por isso. Acredito que Deus está no limite de nos libertar de muitas tradições. Ele basicamente diz: retornem a mim, voltem para o meu livro, voltem à Terra Prometida, para o cristianismo primitivo. Retornem e vocês mudarão o mundo. Ao redor do mundo, as pessoas estão voltando a um cristianismo simples. Estão deixando para trás as tradições humanas e se perguntando: como seria a igreja sem a religião? O problema para nós ocidentais é que tudo o que sabemos sobre fazer igreja é o que recebemos da igreja tradicional. Temos que retornar à igreja do Novo Testamento. Retornar à igreja de que Jesus falava. Deus está usando igrejas tradicionais de maneiras incríveis, mas Ele também está revelando um novo jeito de fazer igreja. Está servindo um vinho novo, e isso requer um odre novo. Não é só uma versão menor do que já fizemos, mas um estilo de vida totalmente novo. Mas o que realmente fazer em uma reunião? O que é diferente além do tamanho e do ambiente? O alvo não é inventar um sistema melhor, mas é deixar o Espírito Santo fazer a sua obra. Vemos as coisas que podemos fazer quando nos reunimos para criarmos um ambiente onde o Espírito Santo possa fazer o seu trabalho. O que é igreja? Igreja simples não é encolher a igreja. Antes, ela é uma família. Se torna muito mais uma família. Se as necessidades surgem numa determinada semana, a família se torna um hospital. Se alguém está com um problema grave, paramos tudo para cuidar daquele problema imediatamente. Às vezes o ciclo nos transforma numa escola, porque há um ensino que precisa ser feito. E às vezes o ciclo nos torna em um exército. Igreja em casa ou igreja simples não significa simplesmente se encontrar numa casa. É uma revolução mais séria e profunda do que isso. Pelo fato de ser pequena, todos têm tempo para compartilhar. Geralmente nos perguntamos: como está sua vida? Como foi sua semana? Como Deus agiu na sua... As pessoas têm sido espectadoras na igreja por tanto tempo que elas nem sabem que tem um ministério. A igreja está deixando de ser um esporte de espectadores e se tornando participativa. Minha Casa TV. Muito bem, entra na Minha Casa TV. Agora a gente vai partir para um outro assunto, que é a respeito de um livro que eu falei no começo para você, que é o livro do Akio Morita. Vamos ver se aparece o livro dele. Vou colocar a foto dele aqui. Aqui está. Muito bem. Esse é o Akio Morita, foi um dos fundadores da Sony, juntamente com o sócio dele. Aliás, o sócio que tinha grana, ele também entrou com dinheiro, e aí começaram a tão sonhada empresa Sony. Um livro que foi escrito por Edwin Haygold e também o Mitsuko Shimomura. Conta a história a respeito do Akio Morita, uma história muito bonita, muito legal. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte: é uma polêmica que aconteceu com Akio Morita e que há pouco tempo veio à tona pela internet também, enfim, as redes sociais, e até a imprensa acabou noticiando, mas muita gente não ficou sabendo.
Então você vai ficar sabendo aqui que um brasileiro conseguiu vencer o Akio Morita. A Sony vai ter que pagar para o brasileiro, se é que já não pagou, com mais de 200 milhões de aparelhos vendidos, nada mais, nada menos que 30 milhões de reais. E por que a Sony vai ter que pagar 30 milhões de reais? Porque na realidade o Andreas Pavel foi o inventor do Walkman. Ele foi reconhecido como inventor do Walkman. Esse é o brasileiro Andreas Pavel, criador do Walkman. Mas a luta dele durou muito tempo, viu? Só para você ter uma ideia, ele ficou anos tentando provar na justiça que ele foi o inventor do Walkman. Então, muito contrário do que muitos imaginam aí, o Walkman foi inventado pelo brasileiro paulista Andreas Pavel, que você está vendo aí na imagem, e depois de 30 anos de batalha judicial, a Sony vai ter que pagar para o Andreas 30 milhões de reais. A Sony vendeu 200 milhões de aparelhos em todo o mundo, mas não reconhecia a paternidade do Andreas, que agora já venceu na justiça e recebeu aí 30 milhões de reais. Parabéns então para o Andreas Pavel, que conseguiu essa proeza de provar na justiça que realmente era o inventor do Walkman. Então, tudo isso você pode conhecer um pouco mais na história do Akio Morita e como ele conseguiu criar aí o Walkman, né? Claro que depois de muito tempo, ele já havia falecido. Depois de muito tempo, então, a Sony teve que reconhecer na justiça que o autor do Walkman, o inventor do Walkman, não foi este homem, mas foi este aqui, Andreas Pavel. Não é? É claro que as pessoas têm ideias iguais no mundo inteiro. Daqui a pouco a gente volta, então eu vou falar a respeito mais disso, certo? Até já! Minha Casa TV. Muito bem, estamos de volta aqui no Minha Casa TV e segundo bloco dessa nossa participação aqui na Minha Casa TV, você é o nosso convidado, é claro. Nós vamos falar a respeito de um tema bastante interessante e também intrigante, sobre a descoberta dos fragmentos das escrituras na caverna de Qumran, as cavernas de Qumran. Então, um grupo de pessoas está tentando juntar as partes mais uma vez e estudar. Então nós vamos ver como é que isso funciona lá em Israel. Essas imagens, quero dizer que foram retiradas da internet, não é? Então, portanto, elas estão livres lá na internet para serem utilizadas, ok? Então, vamos ver como funciona essa história toda os manuscritos de Qumran. Minha Casa TV.
Solucionar um quebra-cabeça de 2000 anos. Uma missão para gente meticulosa. Estas mulheres são as únicas pessoas no mundo com permissão de manusear os manuscritos do Mar Morto, que contêm os mais antigos fragmentos conhecidos do Velho Testamento. As restauradoras trabalham nesse laboratório do Museu de Israel em Jerusalém, restaurando textos religiosos, alguns com data do século III a.C. e escritos em hebraico, aramaico e grego. Não considero isso um trabalho, mas sim uma bênção. Quando vi os fragmentos pela primeira vez, minhas mãos tremeram. Desde que os manuscritos foram descobertos há meio século nas cavernas de Qumran, muita coisa mudou no mundo da restauração. A fita adesiva era considerada a melhor opção para juntar os fragmentos. Hoje elas precisam ser removidas com cuidado. Os maiores pedaços são expostos em bases rotativas e, na maioria das vezes, permanecem no escuro para maior proteção. Temos 10.000 fragmentos que fazem parte de 900 pergaminhos. Isso significa 1.267 painéis de vidro. É muito material. Estamos trabalhando nisso há 18 anos e só chegamos à metade do caminho. Precisamos de pelo menos mais 18 anos para terminar tudo completamente. Um trabalho de vida para essas restauradoras. Mulheres que são um exemplo de paciência e dedicação. Manuscritos do Mar Morto. É muito interessante porque esses manuscritos aí, uma coleção, né, de centenas de textos e fragmentos de textos que foram encontrados, como você pode ver aí, nas cavernas de Qumran, que fica ali no Mar Morto, no fim da década de 1950. Ou 40, melhor dizendo, né? Essas porções da que a gente pode chamar de a Bíblia hebraica, elas foram encontradas, com exceção do livro de Esther e o livro de Neemias. Agora, os manuscritos incluem também os livros apócrifos, aqueles livros que, depois de um certo tempo, não foram incluídos na Bíblia evangélica, não é mesmo? Então, agora nós vamos encerrar essa participação aqui, essa experiência aqui no programa Na Minha Casa TV, não é? E nós vamos encerrar com um vídeo falando a respeito da vida de Jesus, um trecho onde ele mostra como ele agia com os religiosos, certo? Muito obrigado pela sua participação e a gente volta numa outra oportunidade. Lá no templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas sentados em suas mesas. Tirem isso daqui! Parem de transformar a casa do meu pai num mercado! Que sinal nos mostra para provar-nos que tem o direito de agir assim? Destruam esse templo. E em 3 dias eu o levantarei. Tu o levantarás em 3 dias?
A construção desse templo demorou 46 anos. Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Minha Casa TV.